a intimidade e o sacrifício são as duas realidades que esse altar pessoal que o crente deve desenvolver, ele vai estar aí nos trazendo uma carga de informações práticas para nosso crescimento espiritual. Uma das coisas que eu sempre me questionei, quando há alguns anos atrás, isso lá em meados de 2012, eu ouvia muito sobre altar, o altar do crente, o crente tem que ter um altar pessoal, o lugar secreto. Só que eu sempre fui até o Senhor buscando referência de como isso é na prática, que nós temos que ter um altar pessoal nas nossas vidas, que nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Isso é fato, todo mundo entende isso, amém ou não? Mas como isso funciona na prática? Como fazer isso funcionar na prática? Então é esse o nosso objetivo hoje. Esse texto de João foi o primeiro texto que o Espírito Santo me conduziu para discernir sobre esse propósito que o altar ele traz para nós como ensinamento. Quando eu estava refletindo sobre esse assunto, o Senhor ele me conduziu a um entendimento, e eu ouvia dentro de mim a seguinte frase: o acesso ao Santo dos Santos, ele está acessível a todos nós, mas o caminho não mudou. Quando eu estava ouvindo sobre altar, essa frase começou a ecoar no meu coração, e eu entendo que era o Espírito Santo de Deus. Ele dizia para mim então que o lugar, o Santo dos Santos, agora estava acessível. Nós tínhamos livre acesso ao Santo dos Santos. Essas luzes aqui, elas acendem? Amém. Então eu comecei a entender, discernir essa fala, não é? Então o Santo dos Santos está acessível, mas o caminho não mudou. A primeira parte dessa frase, ela é muito simples de se entender. O Santo dos Santos está acessível. Quando Jesus vai à cruz, quando ele morre, e ele antes de morrer ele diz: está consumado. O que acontece no tabernáculo, no templo? O que acontece lá? O véu do templo se rasga. O que isso quer dizer? Que agora o caminho estava livre. Nós agora poderíamos chegar, Hebreus nos ensina isso, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos, porque já foi oferecido um sacrifício que é suficiente para poder aplacar a justiça de Deus, e hoje nós temos condição de entrar nesse lugar de intimidade, amém? Então essa primeira fase é muito fácil, muito simples de se entender, nós temos acesso. Agora, o caminho não mudou. Aí eu comecei a ter que questionar um pouco mais ao Senhor, para entender o que seria o caminho não mudou. Então ele me levou para esse texto que nós acabamos de falar aqui, e nós vamos entendê-lo. O primeiro ponto para se entender aqui, é sobre a declaração de Jesus para Tomé, para os discípulos, e a resposta de Tomé. Jesus diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E Tomé responde: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como a gente pode saber o caminho? Bom, aqui, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, é sobre a realidade espiritual que nós vemos nos nossos dias, ok? Nessa realidade da qual nós estamos inseridos. Porque muita dificuldade que nós temos em entender, em discernir aonde buscar Jesus, para buscarmos essa intimidade, esse relacionamento. Passa pela mesma dificuldade que os discípulos tiveram. Como a gente não conhece o caminho? Porque nós não conseguimos discernir aonde o Senhor está, para onde Ele foi. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aqui eu quero denunciar uma proposta de evangelho que prende a mentalidade do homem na terra. Essa proposta de evangelho, de cristianismo, que prende o coração e a mente do homem neste mundo, ela inviabiliza um relacionamento real e profundo com Deus.
Quando o apóstolo Paulo vai nos falar em Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, quando ele nos aponta o princípio de buscarmos ao Senhor, a pensar nas coisas que são do alto, a buscarmos o Senhor olhando para o alto, ele está nos apontando, ele está nos fazendo entender que a proposta da evangelização é fazer o homem pensar menos na terra e pensar mais no céu. É fazer o homem buscar menos as coisas deste mundo e buscar cada vez mais as coisas que são do alto. A juntar tesouros, como o próprio Jesus ensinou, a buscar e juntar tesouro no céu e não na terra. Então toda a proposta de evangelho, toda a pregação, todo tipo de ensinamento que faz com que a sua mente, o seu coração se apeguem a essa terra, você tem que considerar isso algo que não vai promover edificação para a sua vida. Então esse tipo de pregação que aprisiona o seu coração na terra, como que é esse tipo de pregação, pastor? São mensagens, são discernimentos, são entendimentos que aprisionam o seu coração nas coisas deste mundo, nos seus benefícios, na sua riqueza, nos seus, naquilo que ele pode oferecer. Então Jesus, ao invés de se tornar o alvo da nossa adoração, ele é só o meio pelo qual eu vou conquistar minha casa, meu carro, mais dinheiro, mais fama, mais poder. Essa proposta de evangelização, ela milita totalmente contra a um relacionamento real e profundo que você pode ter com Deus. Então todas as vezes que esse tipo de proposta vier, você tem que discernir com clareza, isso está me fazendo pensar no céu, ou isso está me fazendo pensar na terra? Essa mensagem, esse ensinamento, esse livro, essa pregação, ela está me fazendo pensar no céu, ela está me fazendo pensar na eternidade, ela está me fazendo ver Jesus e desejar cada vez mais estar com Ele lá, ou eu estou querendo me esquecer do céu e focar nessa terra, e viver uma vida cristã pautada pelo sucesso nesta vida temporal? Então Deus só é bom para mim se Ele me der uma casa, Deus só é bom para mim se Ele me der um carro, Deus só é bom para mim se eu tiver o melhor emprego, se eu passar no concurso, se eu tiver uma conta bancária recheada, e aí então Deus é bom. Então se eu não tenho nenhuma dessas coisas, Deus não é bom, a minha fé não é boa, o que eu escuto não é bom. Isso não é verdade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu não estou pregando o evangelho de pobreza, não é isso. Você pode ter uma pessoa próspera, tomara que você seja uma pessoa bem-sucedida, mas se o seu coração estiver nas riquezas, aí vai estar o seu tesouro, como Jesus ensinou. Se você tiver o seu coração no céu, guardado em Deus, nada do que você tiver vai contaminar a sua fé. Se você tiver o seu coração em Deus, você pode ser a pessoa mais próspera, mais abençoada, financeiramente falando, que isso não vai contaminar a sua crença, não vai contaminar a sua fé, não vai contaminar o seu coração. Você vai continuar humilde, você vai continuar esperando Jesus voltar, você vai continuar esperando, desejando, ansiando pela eternidade. Agora, se o seu coração estiver nas coisas dessa terra, você vai estar como Tomé estava aqui, perdido, sem saber onde Jesus está. E dessa sorte não conseguimos traçar uma rota. Porque para que eu possa traçar uma rota para um lugar, eu tenho que saber o meu destino. Amém ou não amém? Só existe, eu preciso saber para onde eu vou. Quando eu sei para onde eu vou, eu traço uma rota. Não, eu já sei como chegar lá. Existe esse caminho para se chegar. Por isso Jesus falou para os seus discípulos: vocês sabem, vocês conhecem o caminho. Porque Jesus estava querendo extrair deles esse entendimento, que ele já estava ensinando há tanto tempo. Olha, eu vou para o Pai, eu estou indo para lá, eu estou me preparando para poder subir. Então já era para eles entenderem que esse caminho que Jesus estava traçando também era o caminho que eles deveriam andar posteriormente. Amém? Então essa é a realidade espiritual, é o primeiro ponto. Segundo que eu quero trabalhar com vocês é a resposta que Jesus dá. Qual a resposta que ele dá? Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, senão... Irmãos, quando Jesus ele traz esse discernimento, essa palavra,
eles compreendem a que Jesus está se referindo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está fazendo um apontamento a algo que era muito familiar dos judeus, era muito familiar dos israelitas. Jesus está fazendo referência ao tabernáculo no deserto, lá de Moisés, porque esse tabernáculo também contava com essa nomenclatura, nas portas de acesso a cada um das partes daquele tabernáculo. Então, a porta que dava acesso ao átrio, ao pátio, também chamava-se a verdade, o caminho, perdão. O lugar, o tecido, né, que dava, a porta que dava acesso ao lugar santo, a verdade, e o véu que separava o santo dos santos, a vida. Quando Jesus, então, ele pontua essas três entradas, ele está dizendo, olha, eu sou o caminho, ou seja, eu dou acesso a esse primeiro ambiente, eu sou a verdade, eu dou acesso a esse segundo ambiente, e eu sou a vida, eu dou acesso ao terceiro ambiente. E o que estava no terceiro ambiente? A arca e o que representava na antiga aliança, a arca da aliança? O que representava? A presença manifesta de Deus. Então ali era o lugar onde Deus escolheu para se manifestar. E o que o Senhor está falando? Ninguém vem ao Pai, ou seja, o anseio que nosso coração tem de estarmos com Deus, de podermos estar na presença dEle, é suprido agora, esse acesso ele é suprido por Jesus, pelo Filho de Deus, porque Ele mostra para mim e para você, que os acessos a esse lugar, estão agora concentrados na sua pessoa. Agora Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o acesso completo à presença do Pai está sobre Ele. Se nós encontrarmos Ele, entrarmos por Ele, nós vamos encontrar o Pai. É isso que Ele está dizendo. Mas aí continua aquela palavra que o Espírito Santo havia construído no meu coração lá atrás, o caminho não mudou. Quando eu trouxe esse entendimento para esse texto, eu compreendi o que o Espírito Santo estava falando comigo. O que ele estava me dizendo é que não existem atalhos para a presença de Deus, não existe uma janela, não existe uma forma de nós acessarmos a presença de Deus que não seja por esse caminho. Então eu não vou conseguir chegar em lugares mais profundos sem observar essa trajetória. O lugar está acessível, mas eu preciso caminhar por esse caminho aí. Eu preciso passar por esse caminho. Amém? Vocês estão acompanhando comigo aí? Agora, quando a gente fala sobre esse caminho, avaliando na perspectiva do tabernáculo, eu quero fazer nota de Êxodo 25, verso 8. O que diz Êxodo 25, verso 8? E me farão santuário e habitarei no meio deles. Olha que lindo, irmãos. Essa foi a palavra que Deus deu a Moisés acerca do tabernáculo. Me construirão um santuário e eu habitarei no meio deles. O desejo de Deus sempre foi de se relacionar com o seu povo. Sempre esteve no coração de Deus esse desejo de trazer o seu povo para perto de si, de estar no meio do seu povo. Então Ele cria meios para que isso ocorra, Ele cria formas para que isso aconteça. O tabernáculo é um apontamento, é uma composição que traz para nós uma representação de algo que iria se concluir. Mas nós não podemos simplesmente ignorá-lo, nós precisamos olhar para ele e aprender ali o que Deus está nos apontando sobre aquela edificação, quais são os ensinamentos messiânicos contidos dentro daquele ambiente, ou daqueles ambientes. Eu poderia, não é o objetivo da aula aqui, a gente entrar na tipologia do tabernáculo. Eu quero me ater ao ponto da aula, que é o processo do caminho, como eu falei para vocês. Quando o cristão, ele ali
quando o judeu, o israelita ali, se posicionava a entrar no tabernáculo, qual era a primeira coisa, qual era o primeiro item que ele era apresentado? Quando ele entrava pelo caminho, a porta da salvação, a primeira apresentação, a primeira revelação que Deus faz de si mesmo, quando nós entramos pela porta de salvação, que é o altar. Lá estava o altar, o lugar de sacrifício. É interessante que a primeira apresentação, a primeira revelação que Deus faz de si, a alma que o busca, quando ele entra pela porta da salvação, é um altar. Como já falamos no início da aula, que significa relacionamento e sacrifício, ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro apontamento aí, não é? Que é feito desse ambiente, altar. Esse altar, que fala de sacrifício, que fala de renúncia, ele traz uma informação poderosa para nós. Entendendo a partir do ponto de vista que eu acabei de colocar, o caminho não mudou. O tabernáculo, hoje, o seu véu se rasgou e nós temos acesso. Nós somos hoje a morada do Espírito de Deus, mas esse caminho, o conceito desse caminho não mudou. Deus, irmão, muito mais do que querer que nós nos apeguemos a ensinamentos e leis de forma legalista, Ele quer nos ensinar conceitos, Ele quer nos ensinar a formação do seu coração, não é? Esse é o desejo. Deus não planejou uma seita, Ele planejou uma família. O objetivo dele era impregnar, era gerar em nós o discernimento sobre o seu coração, sobre como ele pensava. Então, o tabernáculo, ele não pode ser esquecido. Nós temos que simplesmente discernir qual é o processo dele para nós hoje, qual é a sua representação para nós hoje, na nova aliança, qual é a sua perspectiva messiânica para nós. E esse processo de caminho, ele não foi alterado. Há necessidade de que nós venhamos a entender a proposta do altar. Ok, eu vou falar mais sobre a proposta dele um pouco mais para frente. Vamos para o segundo ponto aqui. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é sobre a edificação desse altar. Como falei, eu busquei discernir um modelo prático. Deus, de forma prática, era a minha oração, como nós vamos ter este altar pessoal, do que isso se trata? Então o Senhor me levou para o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 9, o verso de número 23, como discernimento sobre qual é o altar do cristão, esse lugar onde o relacionamento ele é estendido, esse lugar onde o sacrifício vai ser oferecido. Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ou seja, relacionamento, se eu quero verdadeiramente andar com Ele, o que eu tenho que fazer? Negue-se a si e tome a cada dia a sua cruz. Então, olha o processo. Quem quiser vir após mim, quem quiser se relacionar, quem quiser caminhar num processo de intimidade, primeira coisa, você tem que negar a si mesmo. O negar a si mesmo é o fundamento básico do sacrifício que eu e você hoje precisamos apresentar. Não são mais pombos, cordeiros, não. O que o Senhor hoje, Ele busca enxergar em nós é a disposição de negar a nossa própria vontade oriunda da natureza carnal, que não se converte. A natureza carnal implantada dentro de nós, por causa do pecado do Éden, ela não converte. Essa parte de nós, ela vai continuar corrupta até o fim, até que nós, aqueles que já estiverem dormindo, vão ser arrebatados primeiro,
esses receberão um corpo modificado, onde essa natureza carnal não mais estará presente, e nós que estivermos vivos, eu creio e desejo muito experimentar isso, amém? Esse momento do arrebatamento. Então, no momento que experimentarmos esse momento, essa realidade, nosso corpo será transformado, um corpo corruptível a um corpo incorruptível, onde essa natureza carnal não mais se fará presente, mas até lá, nós temos que lutar contra ela, a luta entre a carne e o espírito, para fazer com que a nossa alma ou se incline para um, ou se incline para outro. Então essa cruz, ela vai exigir de nós esse negar a si mesmo, a renúncia dessa vontade oriunda da natureza carnal. E esse processo de cruz, ele é todo dia, todos os dias, como a palavra nos aponta, nós temos que lutar contra a vontade dessa natureza carnal. Por isso que Jesus aponta que tomar a cruz é todo dia. Todo dia eu tenho que me examinar, eu tenho que verificar se a minha natureza carnal, ela está conseguindo espaço para contaminar a minha alma, influenciar a minha alma nas suas decisões, nas suas escolhas. Esse exercício, ele deve fazer parte da vida do cristão verdadeiramente sincero. Se nós somos cristãos sinceros, eu não posso abandonar em hipótese alguma esse exercício. Em todo tempo eu tenho que me avaliar, em todo tempo eu tenho que pensar, será que eu estou fazendo o que realmente o Espírito de Deus está me direcionando a fazer? Provérbios diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha que lindo, o discernimento que Salomão já possuía para esse trabalho de vida de altar. Reconhece o Senhor, ou seja, quando eu for agir, quando eu for pensar, eu tenho que olhar e verificar o que Jesus faria no meu lugar. Nesse momento, qual seria o comportamento de Jesus? O que Ele me ensina sobre isso? O que Ele me orienta a respeito desse item, dessa situação? E assim eu devo fazer a importante escolha: ou eu vou ouvir a voz do Espírito e me submeter à palavra, ou eu vou dar ouvidos à minha natureza carnal e dar à luz a uma prática de pecado. A vida cristã sincera, ela é assim, irmãos. Ela não é uma vida, solta ao acaso de, talvez se eu acordar num dia bom eu vou ter boas atitudes, mas se alguém pisar no meu calo já vai tudo por água abaixo. Não é assim. A nossa luta, ela é diária contra a influência da natureza carnal. Olha para esse crente lindo do seu lado e fala para ele assim: irmão, a luta é todo dia. Agora olha firme no olho dele e fala assim: a cruz não é de velcro. Não é para você descer a hora que você quiser de ir lá, não. A cruz você tem que ir para lá é no prego. Então, hoje eu estou na cruz, amanhã não. Não, hoje eu estou uma pessoa espiritual, aí amanhã não, já não estou mais. Não é assim não. Nós temos que lutar todo o tempo. Eu vejo muitas pessoas se justificando e se escondendo, não justificando, se escondendo atrás do seu temperamento. Mas é porque eu sou colérico. Problema seu, se controla, se vira. Eu sou fleumático. Irmão, para de arrumar desculpa para a sua carnalidade. Nós temos que entender que a cruz é para todo mundo. Jesus não falou, olha, os fleumáticos vão para a cruz, os coléricos só quando você estiver inspirado. Não, para todo mundo, melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo, seja lá quem for você, sem essa conversinha de que, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, então você vai para o inferno, porque a Bíblia fala sobre uma nova criatura. A Bíblia fala não de uma versão melhorada. Ela não fala, olha, o fulano de tal, quando se converter, ele vai ser melhor um pouquinho. Ele vai falar menos palavrão, vai parar de falar, mas menos, não. Nova criatura. As coisas velhas e agora eis que tudo se faz. E isso, em relação à questão dos seus pecados, perfeito, mas isso também em questão à sua agora vida de santificação. Acabou.
aquela velha pessoa com velhas práticas, com velhos pensamentos, aquela mentalidade agressiva, aquela pessoa bruta, ignorante, aquela pessoa que não sabe conversar sem ser ignorante e grosso com as pessoas, acabou, morreu. Olha para o seu irmão e fala assim: perdeu, playboy, morreu, tem que morrer, senão nós não vamos ter relacionamento, porque ele deixou claro, tem que negar a si mesmo, tem que negar a si mesmo, e tomar a cruz todo dia, e só depois eu vou estar apto ao relacionamento profundo e crescente. Então esse ponto é fundamental. Ok, como que nós edificamos esse altar nas nossas vidas? Primeiro ponto aqui que eu quero trazer alguns conceitos. Somente passando por este altar, e qual é o altar do cristão? A cruz, amém? Qual é o altar do cristão? Ó, irmão, ajuda aí, você está com sono? O altar do cristão é a... Amém. Somente passando por ele poderei continuar minha caminhada para o Santo dos Santos. Lembra que o caminho não mudou? Se você não vencer o altar, não tem Santo dos Santos para você. Apesar dele estar acessível, apesar de não ter mais véu separando você, você vai poder olhar de longe e ver a manifestação da glória, mas se você não passar pelo altar, não tem Santo dos Santos. Você pode cantar o tanto que você quiser, quem já pisou, nada vai mudar. Por quê? Porque você não passou pelo altar, tem que passar por ele. No altar, todo o comportamento carnal será exposto. Para nos aproximar de Deus é preciso retirar de nós tudo que nos afasta dele. Então uma das coisas relevantes do altar é que ele vai trabalhar em nós uma coisinha chamada exposição. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque nós vamos trabalhar isso aqui mais profundamente na aula de maturidade. Então a exposição da verdade sobre nós, ela vai acontecer no altar. Lá, irmão, não tem como esconder não. Lá, o que fazemos, o que pensamos será exposto diante de Deus, não tem segredo. A cruz é sinônimo de dor, de vergonha, de humilhação. O problema é que estamos acostumados a analgésicos espirituais e não queremos buscar tratamentos que foquem na raiz do problema. Então, para nós, muitas vezes, o que nós queremos é: coloca a mão na minha cabeça aqui, pastor, e abençoa a minha vida. Não, volta para sua casa, pega a sua Bíblia e vai obedecer o que está escrito lá. Ah, pastor, meu casamento não anda bem, o senhor poderia orar por mim? Vamos fazer um checklist primeiro aqui da mulher sábia, vamos ver se você está sendo isso aqui, depois eu vou orar por você. Vamos verificar se você está sendo um sacerdote na sua casa, depois nós vamos orar. E nós estamos acostumados a buscar esse tipo de escape. Eu não quero revelar os meus problemas interiores, eu não quero falar sobre as minhas falhas, eu quero que alguém vá lá e resolve o problema sem que eu tenha que ter qualquer tipo de mudança. Ah, pastor, a minha vida espiritual, ela não anda bem, porque eu não consigo, às vezes eu acho que é porque eu não consigo abandonar, é aquela prática de pecado. Você acha? Você acha que é por causa da brecha que você carrega? Como que eu quero ter uma vida espiritual, irmão, vendo pornografia? Como que eu quero ter vida espiritual assistindo novela, que só fala de homossexualismo, traição, adultério, fornicação? Como que você quer ter vida espiritual se você não resolve aquilo que está amarrando a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo não resolve as coisas. Esse é o maior engano que você pode carregar no seu coração. Mas dia menos dia você vai ter que encarar de frente as pontas que ficaram desamarradas na sua história. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava em casa, depois do intensivo que eu fiz, onde Deus começou a abrir o meu entendimento sobre altar, eu fui para minha casa muito ministrado sobre aquilo, e eu comecei a edificar o meu altar, e eu comecei então a verificar em Deus o que estava em aberto na minha vida. O Senhor me fez lembrar de uma loja que eu tive há quase 8 anos atrás, desse dia, desse momento, e eu tinha deixado um aluguel lá sem pagar quando eu saí.
8 anos atrás, o Senhor me fez lembrar. Eu estava lá, né, quebrantado, igual muitos de nós aqui, né? Ah, Jesus, eu quero mais. Eu quero beijar os seus pés, aleluia. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero esse lugar de intimidade e comunhão, com aquele louvor de quebrantamento. Aí a primeira coisa que Jesus fala para mim: você lembra do aluguel que você deixou sem pagar? Ô Jesus, eu estou aqui todo espiritual, e o Senhor vem aí com essas conversas aí dessas coisas da terra. Falei, opa, pois é, você vai lá pagar o aluguel primeiro. Aí eu errei, lá vai eu, 8 anos depois, bater lá na loja do rapaz, falei, lembra de mim? Pois é, eu vim pagar o aluguel. Porque o tempo não resolve as coisas. Você vai ter que aprender que com Deus não se negocia princípios. O problema é que nós vivemos sobre um processo cultural que a gente acha que as coisas são resolvidas, porque a gente deixou para lá. Olhe para mim, porque isso é sério. Deus não negocia princípios. Deus não se impressiona com as suas boas intenções. Deus não se impressiona com as suas boas ideias. Deus não se impressiona com o seu, sabe, com as nossas declarações apaixonadas. Que nem cantamos aqui hoje, não cantamos? Cantamos, eu estou confundindo. Cantamos, não cantamos? Eu só quero ver você. Você acha que o fato de Deus olha lá do céu e falou que o meu filho canta bonito, olha que voz maravilhosa que ele tem. Ele está dizendo que só quer me ver. Mas Ele está olhando para dentro do seu coração e vendo a disposição que você tem em acertar a sua vida. Você quer me ver, filho? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu habito num lugar de santidade. Eu não habito em um lugar contaminado pelo pecado. Aqui, ou você é, ou você não é. Você quer me ver? Então vamos queimar o que está errado aí. Você quer me ver? Então começa a pagar suas contas. Você quer me ver? Então vai consertar com quem você está com problema, com quem você acha que está devendo você. Deixa eu contar uma experiência legal para você. Nesses processos meus de oração com Deus de altar, né? Eu passei por um processo na minha igreja, irmãos, antes de ir para o intensivo, de divisão ministerial. Foi muito doloroso. Era um filho na fé, alguém que eu tinha muito amor, né? Que a gente tinha muito cuidado. E ele achou que não precisava mais de um pastor, que ele podia seguir a vida dele sozinho. O problema é que ele fez isso e também convenceu grande parte da congregação a fazê-lo junto com ele. E aquilo marcou muito o nosso coração. Quando nós chegamos desse processo do intensivo, em um dos dias de oração, eu estava orando e falando com Deus sobre altar, buscando em mim aquilo que estava errado para que eu pudesse consertar. Já tinha ido lá pagar o meu aluguel atrasado, já estava me sentindo bem espiritual, né? Porque eu fui lá pagar, tirar da onde eu não tinha sobrando, viu? Eu não tinha sobrando não, tive que tirar de lugar para poder ir lá e resolver a minha dívida, né? Paguei, cheguei, estou achando espiritual, estava crente, e o Senhor falou comigo assim, não estou satisfeito com essa situação entre você e a pessoa. E eu falei, Deus, e agora eu faço o quê? E o Senhor falou assim para mim, você vai lá e vai pedir perdão para ele. Eu falei, misericórdia. Como assim, Deus? Ele me feriu. Ele fez algo contra mim. Por que eu vou lá pedir perdão? E aí foi onde o Senhor me ensinou sobre perdão. Ele disse assim para mim, meu filho, quantas vezes você já pecou contra mim? E aí ele disse assim, quantas vezes eu bati na sua porta para te cobrar alguma coisa? Então ele disse, você não tem direito de se sentir ofendido com o que o seu irmão fez. Você vai até ele pedir perdão, porque você está em pecado. E aí então ele me levou para a parábola do credor incompassivo. E ele me mostrou aquela parábola e falou, esse é você. A sua dívida foi perdoada. E a dívida dele, que é infinitamente menor, você não quer perdoar. Então eu levantei, na mesma hora peguei meu carro e fui lá no portão dele. Falei, meu irmão, eu vim aqui te pedir perdão porque eu estou em pecado. Eu não tenho direito de me sentir ofendido com o que você fez. Eu não quero saber, não vim aqui perguntar se você está arrependido, se você... Não, eu não estou aqui para isso, não, eu estou aqui para pedir perdão, porque eu preciso que você me perdoe, porque eu estou guardando um ressentimento
e o problema está em mim. Você me perdoa, por favor. Até onde você está disposto a ir para ter realmente um relacionamento com Deus? Até onde você está disposto a ir para verdadeiramente ter aquilo que você precisa ser tratado para a glória de Deus? Até onde você está disposto a ir? Altar é isso. Relacionamento é lindo, só quero ver Jesus, é lindo, só que antes do Santo dos Santos tem que morrer. Tem que morrer. Esse é o problema, ou melhor, essa é a solução. Chega de analgésico espiritual, chega de colocar peneira, chega de colocar pano sobre o problema. Não, irmão, agora é tempo de você tirar o curativo de cima das feridas e deixar o Senhor colocar o dedo lá para curar. É tempo de lembrar aonde você caiu e voltar lá, se é o desejo do seu coração, entrar nesse Santo dos Santos, de forma mais profunda. O altar visa tratar não sintomas, mas a raiz dos problemas, que estão promovendo uma vida carnal ou almática. Esse processo demanda tempo, preste atenção, demanda tempo, demanda perseverança, demanda confissão, demanda arrependimento e demanda principalmente um desejo de viver uma vida íntegra diante de Deus. Então, tempo, perseverança, confissão, arrependimento e desejo de viver uma vida íntegra. Precisa disso. Tudo isso aí. Porque o altar, irmãos, ele vai entrar na raiz, ele não vai entrar no superficial. Ele vai mexer nos processos íntimos da nossa alma. Porque para que o altar seja restaurado, nós vamos precisar, irmão, avaliar os princípios da nossa vida cristã. Como edificar o altar? Eu tenho que avaliar. Quando Elias, ele foi desafiado pelos profetas de Baal e Astarote, em primeiro lugar, ele não utilizou aquele altar para poder oferecer sacrifício a Deus, porque, irmão, Deus não aceita altar que foi consagrado a deuses estranhos para sacrifício para ele. Isso é uma coisa que eu não tenho tempo para falar, mas esse foi um tema do qual Deus nos deu a direção de escrevermos um livro, e está ali o livro sobre altar, que você pode estar estudando de forma mais profunda. O que eu estou falando aqui é bem resumido da matéria em toda, tá? Eu estou tocando em pontos fundamentais, mas se você puder ler, você vai poder discernir mais profundamente sobre esses pontos que eu não vou ter tempo de falar. É esse aí mesmo, exatamente. Então temos lá, eu não trouxe muitos, eu trouxe só, acho que tem 17, né, se eu não me engano. Então olha só, quando Elias edificou o altar, o que Elias fez? Elias, ele pegou 12 pedras para estabelecer aquele altar, juntou as pedras. Por quê? Quando Josué atravessa o mar com o povo, Deus dá uma palavra para Josué: Josué, vocês serão um só povo, e servirá apenas a um Deus. Como estão entendendo isso? Nos tempos do profeta Elias, como estava o povo de Israel, irmãos? A nação de Israel estava dividida, dois povos, o povo sul e o povo do norte, sim ou não? O povo do norte, governado por Acabe, na verdade por Jezabel, não era isso? E vivia nos piores níveis, no pior padrão espiritual que Israel viveu em toda a sua história. Então, os dois valores que Deus havia estabelecido com Josué, quando eles entraram na terra prometida, haviam sido abandonados. O que Elias faz? Ele restaura esses valores. Fala, 12 pedras. Por quê? Porque nós somos 12 tribos, mas um só povo. E aqui neste altar nós vamos oferecer sacrifício a um único Deus. Ou seja, Elias estava trazendo à memória valores que Israel havia abandonado. O que é edificar um altar na prática, então? É você avaliar os padrões e princípios da vida cristã que você talvez deixou
ficou pelo tempo, ficou esquecido na sua caminhada cristã. Eu vou tocar em alguns aqui, como eu falei, eu tenho que ser pontual, lá a gente fala demais, mas aqui eu vou tocar em alguns que são importantes. Como está a pedra do seu altar, a pedra da oração? Como é que ela está? Está funcionando? Você tem orado? Como está a sua vida de devocional, de busca, de oração? Como anda a pedrinha? Como está a sua pedrinha da integridade? Pastor Hércules vai falar aqui sobre as 7 colunas do caráter de Deus. Como está a pedrinha da integridade? O que é íntegro? Aquilo que não apresenta modificações, é íntegro. Como anda a pedrinha da verdade? O que você é, o que você manifesta, o que você apresenta para as pessoas, é a verdade sobre você? Nós vamos falar isso lá no nível 2, nós vamos falar sobre a sala de espera da alma, interessante. Como anda a pedrinha do domínio próprio? Quando você está andando no trânsito, bem interessante que é o trânsito aqui de São Luís, né? E alguém fecha você no trânsito, qual a primeira coisa que você fala? Glória a Deus, não é isso? Você libera uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa, né? Senhor, guarda a vida desse irmão, que está querendo se matar, me matar também, não é isso que você diz? Como está a pedrinha do domínio próprio? Como é que está a pedrinha da mansidão? A pedrinha da submissão, como anda? A pedrinha da obediência, perdeu ela na caminhada? Ficou por aí? Como anda? Então, o processo do altar, da sua edificação prática é essa, é você começar a avaliar princípios da palavra que norteiam o comportamento cristão, que trazem este roteiro sobre o processo da vida cristã. Lá no nível 2 nós vamos trazer uma ministração sobre o amor fraternal, irmão, é lindo, como anda? Você tem aprendido a amar seu irmão? Então eu preciso avaliar, e onde isso acontece? Principalmente nesse lugar de busca, porque na medida que você vai buscando ao Senhor, Ele vai revelando para você, onde estão os pedaços do seu altar que estão faltando nesse processo. Quando Abraão ele vai edificando altares durante a sua vida, os seus primeiros altares, ele escolhe qual é o sacrifício, ele define o que ele vai apresentar para Deus em oferta de sacrifício, mas quando o processo de amadurecimento vai crescendo na nossa vida, vai chegar um momento em que Deus é que vai pedir, você vai abandonando, Senhor, eu vou largar isso aqui, eu vou largar isso aqui, eu vou oferecer essa oferta aqui, eu tenho que queimar isso aqui na minha vida, mas vai chegar um momento que ele vai começar a tocar e falar, olha, que tal você deixar o orgulho? Que tal você deixar essa vaidade? Vamos lá? Vamos passar para o nível 2? Até agora você ofereceu aquilo que você quis, agora eu vou começar a pedir. Deus olhou para Abraão e falou, leva seu filhinho lá para o monte, sacrifica ele por amor a mim. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém ou não? Então, a construção do altar gira em torno dessa realidade. Eu preciso buscar esse discernimento. O que está faltando na minha vida cristã? Que a palavra me orienta a viver e que eu tenho deixado isso de mão, não tenho pensado. Quanto tempo faz que você não evangeliza ninguém? Quanto tempo faz que você não compartilha com absolutamente ninguém o amor de Deus? Você é um bom evangélico, você é um bom membro de igreja, você é um bom cantador, pregador, tocador, qualquer coisa, mas você não compartilha com absolutamente ninguém as verdades do evangelho. Onde ficou a pedrinha do amor ao próximo? A gente diz que ama as pessoas, mas elas estão indo para o inferno e a gente nem liga. Se eu amo aquele meu amigo de longa data, eu amo aquele meu familiar, aquele primo, aquela tia,
mas você nunca pregou para ele, como é que você ama? Mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios. O amor encoberto não tem proveito, serve de nada. Vamos seguir. O terceiro ponto é: bom, já temos o altar, agora o que eu tenho que oferecer nele? Qual é o sacrifício que o Senhor espera que eu ofereça sobre este altar? Então vamos lá. O primeiro texto que você vai anotar é Salmo 4:5. Deixa eu dar uma acelerada aqui no processo. Salmo 4:5 diz assim: ofereceis sacrifícios justos como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Primeiro, o caráter dos nossos, irmão, isso aqui é poderoso, escute isso com atenção. O caráter dos nossos sacrifícios revelam o quanto nos importamos de fato em agradar a Deus. O caráter dos nossos sacrifícios revelam o quanto nos importamos de fato em agradar a Deus. O caráter do nosso sacrifício. Mas eu vou voltar à frase que eu disse anteriormente: até onde você está disposto a ir para honrar o nome do Senhor? Você está disposto a andar a segunda milha? Você está disposto a dar outra face? Você está disposto a sofrer o dano? Você está disposto? Até onde você está disposto a ir? Eu quero fazer aqui uso de uma frase de John Bunyan. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Enfim, ele diz assim: nossa compreensão acerca de Deus não deve basear-se em pressuposições a respeito dele, ou em como gostaríamos que ele fosse. Devemos crer no Deus que existe e que optou a se revelar a nós através das Sagradas Escrituras. Então muitas vezes a gente constitui um Deus segundo as nossas expectativas. Não, o meu Deus é um Deus que ele não exige esse tipo de sacrifício. Então você é alguém que crê num Deus estranho, porque o Deus da Bíblia, ele já decidiu como se revelar, está aqui na Bíblia. Eu não tenho que inventar, eu tenho que criar, eu não tenho que ter ideia. Isso é um negócio que é perigoso, esse trem de ter ideia, viu, irmão? Eu tive uma ideia, pastor. Às vezes o pessoal chega lá na igreja com esse trem de ter ideia, eu fico já: irmão, você teve a ideia? Ah, Jesus, não é melhor você ir orar, não? Porque às vezes, irmãos, as nossas ideias são os nossos principais obstáculos para ouvir a direção de Deus. A gente está tão cheio de nós mesmos que não tem espaço para Deus colocar o que Ele quer. Aí a gente sai fazendo o que a gente acha que Deus vai gostar, ao invés de fazer o que a gente realmente sabe que Ele quer. É por isso que existe muita igreja vivendo no ativismo. É evento atrás de evento, e sai de evento, e contrata o artista gospel lá mais famoso, o tocador, o cantador, o pregador, coloca lá. É da mesma turma do cortador, do migrador, eu acho, né? Não sei. Aí coloca lá aquela galera lá, para poder fazer o show, para atrair a galera, porque afinal, é isso que Deus quer. Quem disse? Quem falou? Onde é que está escrito? Você está baseado sobre qual perspectiva bíblica? Porque até então, quando eu vejo Jesus no meio das multidões, ele sempre dá um jeito de sair fora dela. Principalmente aquela multidão que quer fazê-lo ser aquilo que não chegou o momento dele ser. Uma certa feita, eu estava com um pastor amigo, e ele estava numa crise ministerial, porque até então ele tinha um sonho de ser pastor de uma igreja muito grande. Ele queria, e assim, a motivação do coração, a motivação dele era boa. Ele não era aquele cara assim, que queria governar sobre as pessoas, não, ele tinha o desejo de ter, porque ele queria ver muitas pessoas salvas. E ele entrou em crise, porque ele tinha tentado de tudo, G12, M12, MDA, campanha, de tudo ele tinha tentado, atirava para todo lado, para conseguir fazer o trem funcionar. Eu não estou criticando nenhum modelo, viu, irmão? Eu não estou dizendo que nenhum é errado, e também não estou dizendo que nenhum é certo, ok? Isso é outra história.
O ponto é, ele estava desesperado, tentando conquistar o negócio. Aí eu falei com ele algo simples, eu falei assim, mano, e eu tinha intimidade com ele, né, tem até hoje, eu falei, mano, e se Deus chamou você para ser pastor de 50 pessoas? Ele olhou para mim assim, quase como se fosse uma heresia, você está doido? Como assim? Eu falei, mas e se Deus chamou você para cuidar desse 50 aí? Deixa eu contar para você, Jesus teve uma igreja de 12, um desviou no meio do caminho ainda, e ele não entrou em crise, cara. Você está com 50, você está mais crente que Jesus. Se você conseguir chegar com esses 50 no céu, mano, rapaz, já vai ser uma missão tremenda. Porque não se engane, às vezes você está querendo uma igreja com 200, mas são 200 pessoas, a sua igreja está cheia de pessoas vazias. Será que é isso que você quer? Será que isso não é a sua alma? Será que essa não é a sua perspectiva? Talvez falta você buscar talvez a perspectiva de Deus? Então nós temos que pensar se aquilo que estamos fazendo serve à nossa expectativa ou está servindo a expectativa de Deus. Será que esse sonho que você tem de um ministério de louvor está servindo a sua expectativa ou está servindo a expectativa de Deus? Será que esse sonho que você tem de ser um pregador da palavra internacional, aleluia, de ver suas fotos nos banners da cidade, será que isso está servindo a sua perspectiva? A sua expectativa, na verdade, não perspectiva, a sua expectativa, ou está servindo a expectativa de Deus? Talvez fosse melhor você pensar um pouquinho. Criar sua própria imagem sobre Deus e sobre como Ele deseja ser adorado, na verdade, é só uma maneira de criar para o meu eu, um Deus que se adeque à minha necessidade e aos meus valores. O nome disso é idolatria. Quando eu não quero crer e adorar ao Deus que está na Bíblia, quando eu quero criar um Deus segundo as minhas necessidades, não, eu acredito que beber vinho não tem problema, então eu vou crer num Deus que não acha problema em tomar um vinhozinho, encher a caneca. Não, eu quero crer num Deus que Ele não vê problema no divórcio, porque eu tive problema no meu casamento, me divorciei, me separei sabe, porque nós somos incompatíveis, não é assim, irmão? Nós tínhamos muita dificuldade de entendimento. Você casou, não casou? Agora você aguenta o rojão, filho. Ninguém mandou casar. Eu não sei fazer gracinha quando eu falo sobre casamento, irmão, só sei falar o que está na palavra, desculpa. Então é assim que funciona. Você casou, você vai ficar firme aí. Ou você ora para Jesus te matar logo. Uai, irmão, morrer é lucro, eu creio nisso. Se você não está suportando, pede para Jesus te levar. Ô Senhor, me ajuda a não pecar, me leva logo. Agora, casou, filhão, você segura lá. Não, a gente tem muita desconcordância, então você vai aprender a morrer mais, olha que lindo. A escola do caráter é o casamento, irmão. É o lugar onde mais você vai aprender sobre morte, sobre cruz. Se você passar por essa escola, você vai estar bem na frente de muitas pessoas. Você pode dar um sorriso para mim? Então, esse deve ser o discernimento que temos que ter sobre isso. Para finalizar, são as escrituras sagradas que têm autoridade para nos esclarecer o que é reto para Deus e que tipo de comportamento Ele espera que seus filhos manifestem frente às mais diversas questões da vida. Então não é o que eu acho, não é o que eu consigo, não é o que eu entendo ser melhor, não, é o que está escrito aqui, ó. Se está escrito aqui, é o que você tem que fazer. Se está escrito aqui que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é assim que você tem que aprender a amar ela. Se está escrito aqui que você tem que honrar seus pais, é isso que você tem que fazer, não importa quem eles sejam. Se está escrito aqui que você tem que ser sacerdote na sua casa, para de terceirizar a responsabilidade do seu lar para a escola, para líder de criança na igreja ou para sua esposa. Vira homem e assuma a sua família. Se está escrito aqui que você tem que sofrer o dano, sofra. Se está escrito aqui que você tem que andar a segunda milha, caminhe. Se está escrito aqui que você tem que amar o seu próximo, ame.
Se está escrito aqui que você tem que perdoar, perdoe. É assim que funciona. Eu não vou criar uma imagem de Deus para mim, para servi-lo de acordo com as minhas ambições e necessidades. Se está escrito aqui que a gente tem que diminuir, ele tem que crescer, você tem que ir para a lona, morrer mesmo, porque quem tem altar não precisa de microfone, quem tem altar não precisa de caixa amplificada, quem tem altar não está esperando o dia que vai ministrar, quem tem altar não está preocupado com a escala de trabalho. Quem tem altar, ele entra no seu quarto, ele fecha a porta e ele adora a Deus em secreto. Quem tem altar não está em busca de espetáculo nem de público. Quem tem altar não quer usar o seu talento para se promover. Quem tem altar, ele está unicamente presente no que quer que seja que ele esteja presente, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, essa é a realidade, o resultado de uma vida de altar. Amém? Glória a Jesus. Foi rápido, foi objetivo. Se você quiser um pouco mais de profundidade, você pode ler o livro. Eu vou liberar vocês agora por 10 minutos.